A paz de Cristo Jesus a todos os irmãos em Cristo Jesus que estão aí do outro lado, que vão acompanhar esse testemunho. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou vosso irmão em Cristo, profeta Dizon Almeida, pela misericórdia do eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém. Deus é fiel, Deus é puro, Deus é verdadeiro. Amém. Cremos nele, em ele confiamos. Nada façamos sem suas diretrizes. Entretanto, eu convido já a você, que está aqui pela primeira vez, é novato e ainda não se subscreveu ao canal, então clique em subscrever-se ao meu canal e compartilhem, Todos os irmãos ajudem o vídeo a alcançar mais gente, Levando o link em outras plataformas para que mais pessoas possam ser alcançadas e serem edificadas através do conteúdo. Amém. Sobre esse vídeo ou em outro vídeo aqui. Amém. Glórias a Deus. Deixa o seu like para aqui. O vídeo possa ser ainda mais recomendado. Amém. Normalmente esse funcionamento do YouTube é assim, que quanto mais as pessoas vão indo se interagindo com os conteúdos, então essa plataforma vai ver que não, esse conteúdo é bom, então ele vai recomendar outras pessoas, mas o objetivo é expandir o evangelho, o objetivo é alcançar mais pessoas, mais almas, amém. Glórias a Deus. Eu quero estar a partilhar aqui algumas experiências sobrenaturais, profundas, que eu tive com o eterno Deus. Amém. Muitas são as experiências que eu tive com Jesus Cristo. Amém. As experiências com Jesus Cristo são com Jesus Cristo. As experiências com Deus, o Pai de Jesus Cristo, é com o Pai Celestial de Jesus Cristo, amém. E as experiências com o Espírito Santo é com o Espírito Santo. Então eu tenho que sacar dias e fazer vídeo e estar a compartilhar experiência por experiência, tanto com o Pai, com o Filho e quanto com o Espírito Santo de Deus. Um é só Deus que se manifesta assim, amém. Deus é só um, amém. Que sabemos que é o Criador de céus e terra, porém que se manifesta em seu Filho Jesus Cristo e no seu Santo Espírito. Amém. Creia nisso, creia que Deus é real. E se há uma índole na tua cabeça, se há uma dúvida, uma incredulidade, peça a Deus para que Ele te liberta. Peça a Deus para que Ele te expulse esse espírito, esse mau espírito que te impede de você entender como Deus age, como Deus se manifesta. Amém. Glórias a Deus. Eu quero estar a partilhar algumas experiências que eu tive no ano de 2017. Ok? Foram os anos que eu tive experiências tão profundas diretamente com o Pai Celestial. Amém. Naquela altura, eu estava a padecer por enfermidades terríveis. Naquela altura eu tinha projetos, tinha planos, amém. Eu queria estudar fora do país. E para mim eu via que eu tinha Deus como uma pessoa muito chata. Deus para mim era muito chato, Deus para mim era muito irritante, sabe? Porque tudo que eu lhe pedia, ele me contrariava, tudo que eu solicitava a Deus não estava bom, eu dou a minha ideia, eu lhe solicitava e ele sempre rejeitava, ele sempre ia em contra das minhas ideias, das minhas escolhas. Deus ia por cima de mim. Isso me deixava aborrecido, isso me deixava por vezes irritado, sabe? E não tinha como eu dizer que iria lhe abandonar, não tinha como eu dizer para Deus que já não lhe queria mais, porque Ele foi o Deus que me deu a vida. Amém. O
Criador de céus e terra, então não posso lhe rejeitar. Mas me irritava o que eu queria de vida pessoal, de coisas pessoais, eh, uma carreira profissional, coisas da vida. Então Deus faria muito contra. Deus era em contra de muita realidade, não da minha parte espiritual, mas da minha parte física. Glórias a Deus. Amém. E porque eu digo isso? Porque Deus sempre me mostrou desde os 12 anos de idade que a minha vida seria obra de Deus, seria evangelismo, seria profetizar, seria revelar, seria me mover na cura, em milagres, sinais. Então são coisas que já pude viver, mas só lá um momento, que é no ano de 2017. Depois parou porque eu tinha rejeitado, amém. Tinha rejeitado. Deus no ano de 2017, ele tinha me derramado uma unção. Deus, ele fez algo em mim, cujo se aquilo permanecesse em mim, então eu seria uma pessoa muito reconhecida. Eu seria uma pessoa que seria muito admirada a nível mundial. Iria atrair muita gente, sabe? Iria atrair muita gente. Eu tinha rejeitado essa graça. Deus também se limitou de me falar um pouco mais profundo sobre essa graça, a unção, o avivamento, se eu posso dizer assim, que eu tinha rejeitado, né? Mas eu acredito que não é, né, por causa do jejum, porque é algo que nasci com ele, sabe? É algo que Deus me nativou em mim. Aleluia. Mas isso iria manifestar-se naquele exato momento, quando eu adentrei na juventude, quando era um jovenzito. Amém. Porque Deus me mostrava aos 12 anos de idade, glórias a Deus. Eu vou voltar um pouco mais no passado, amém, na minha meninice. Aos 12 anos de idade, Deus, ele tinha me mostrado em visões, ele tinha me mostrado principalmente numa visão cujo eu pregava em multitudes, eu pregava para multidões de pessoas que não haveria fim, não teria final. Eu não via o início, nem tampouco via o fim, amém, daquela multidão, aleluia. Mas naquela visão eu me via, eu olhava para mim, eu era um jovem, eu não tinha 12 anos, amém. Eu olhava para mim, meu rosto parecia que eu tinha uns 18, 19 anos de idade, amém. 18, 19 anos de idade. Eu era um jovenzito. Aos 12 anos de idade, eu pregava para muita gente e toda aquela multitude ficava bem atenciosa, aquela multitude era cautivada, atraída pelas mensagens que eu estava a pregoar, pelas coisas que eu estava a falar ali. Aquilo era muito poder, era muita unção que saía das palavras que eu falava, que as pessoas viam e ficavam ali sem importar com as coisas ou com as outras coisas que tinham que fazer. Elas viam que outras coisas não eram importantes. Eles viram que acharam as coisas, aquilo que é mais importante. Eles, quando se acercavam a mim, começavam a me escutar, então eles viram que ali tá a importância das coisas, tá a importância de tudo. Eles poderiam ficar ali o tempo todo. Amém. Era lindo essa visão, mas eu disse para Deus que eu não quero que a minha vida fosse assim. Porque Deus tinha me dito assim, que será a minha vida. Minha vida será levar a sua palavra ao mundo inteiro, será ganhar almas para o seu reino. E eu tinha dito para Deus que eu não queria isso. Eu não queria isso. Normalmente Deus, quando fala comigo, o Pai Celestial, eu estou aqui na terra e eu sinto Ele nos céus, Ele está nos céus, Ele está sentado no seu trono. Amém. É assim. A maioria das vezes, glórias a Deus. Entretanto, né, eu fui crescendo, aconteceram muitas coisas que eu poderia
fazer um outro vídeo para contar a trajetória que eu vivi, que aconteceu desde os meus 12 anos até os 19 anos de idade. Ok, será um outro caso, um outro testemunho. Entretanto, quando eu cheguei aos 19 anos de idade, o que passou? O que passou foi que tipo, Deus ali começou a se revelar mais intensamente na minha vida. Deus começou a se manifestar poderosamente na minha vida. Porque eu, aos 19 anos, era muita guerra, era muita batalha espiritual. E eu não estava a me estabelecer em Deus. Eu fazia muitas coisas erradas, fazia muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Mas Deus sempre falava comigo, Deus sempre se manifestava em mim. Eu dizia para Deus que eu quero ser uma pessoa normal. Eu não quero que aquela visão se cumprisse. Não queria que aquela visão se cumprisse. Eu dizia para Deus que simplesmente eu quero viver a minha vida, fazer as minhas coisas e te servir. Te servir normalmente. Mas Deus me dizia, Deus me insistia a me dizer que a minha vida seria voltado para a sua obra. A minha vida será voltado para ganhar almas, para sacar almas das trevas, do inferno. Amém. E aos 19 anos de idade, Deus não me permitiu eu estudar fora do país, porque eu queria estudar fora do país. Né? Porque o Senhor tinha me mostrado que se eu fosse fora do país, então eu tive uma visão cuja eu me via diferente, eu me via desigual do que eu sou agora. Então Deus me disse, você será isso. Eu me via que eu era muito grande, era muito musculoso, eu era mulherengo, a minha vida era uma podridão, a minha vida era podridão, era devassidão, era abominação, era fazer coisas sujas, coisas feias, amém, aqui no mundo. Mas eu servia a Deus, eu continuava a servir a Deus. Eu via na visão que eu tinha filhos com várias mulheres. Eu ia em lugares devasso, mas também ia na igreja, ok? Eu via isso na visão. E Deus me dizia que Ele não permitiria que eu fosse ir fora do país. Amém? Porque iria acontecer aquilo aí que eu estava vendo na visão. Eu seria parecendo um modelo, que eu me via que eu era um modelo, alguma coisa assim do gênero. Parecia. Entretanto, Deus me disse, vais ficar aqui em Angola. Tu vais ficar aqui em Angola fazer a minha obra. Se você ir fora do país, olha o que vai acontecer. E então foi o que aconteceu. Eu lutei para ir fora do país, mesmo Deus me falar. Eu tinha jejuei para Deus me permitir fora do país e Deus disse que não iria fora do país. Cheguei de entregar meus documentos, chegaram de receber meus documentos e tudo, até já me regozijava, eu já jubilava de alegria, de felicidade que eu iria ir fora do país, mas o meu documento foi o único que rejeitaram, que depois me devolveram. Os das outras pessoas, os das outras pessoas eles receberam, ok? Tem pessoas que a média foi 13, mas aceitaram, mas a minha média foi 13 e não aceitaram, ok? Estavam solicitando a média 14, mas abriram uma exceção de pessoas que tinham média 13. Eles poderiam muito bem receber o meu, mas decidiram não receber. Fui o único que aconteceu isso. Eu saí dali muito triste. E eu fiquei com raiva de Deus, eu ficava com ira, eu ficava muito indignado, sabe? Eu via isso era uma grande injustiça que Deus fez comigo. Porque eu estava cego, sabe? Eu estava cego. Glórias a Deus. Então, já que tudo que eu queria fazer de mim, Deus estava a barrar, Deus estava a encerrar tudo que eu queria só para eu viver a minha vida ou fazer as minhas coisas. Então, Deus não deixava, o Senhor fazia as possíveis para eu estar na presença dele. Deus
fechava todas as portas que me levassem no pecado. Mesmo eu estando no pecado, Deus fechava as portas do pecado e abria as portas da justiça, da santidade. E Deus me atraía, Deus me puxava e me fazia eu ver que eu não tinha escolha, que eu nasci para ser dele, eu nasci para estar na presença de Deus, eu nasci para fazer a obra do Senhor, a minha vida se reflete na obra do Senhor. Amém. Então, já que foi assim, então eu me entreguei por total. Esse desvio que eu estou a falar, é um desvio simplesmente de eu querer viver a minha vida, fazer as minhas coisas, mas eu continuaria a servir a Deus. Amém. Glórias a Deus. Porque muitas pessoas pensam que estão a fazer a vontade do Senhor, mas eles ainda estão conectados com as coisas carnais, com as coisas mundanas, com muitas coisas que não glorificam a Deus. Amém. Entretanto, também eu padecia de muita hemorragia, eu padecia de muita enfermidade, de hemorragia, sangramentos internos e tudo mais. E eu orava muito para Deus me sarar dessa enfermidade. Amém. Orava muito e nada passava. Mas eu fazia jejum, sabe? Eu jejuava bastante. E Deus estancou, Deus permitiu com que haja estancamento nas hemorragias. E eu me lembro que de tanto eu jejuar e de tanto eu estar na presença do Senhor, muitas coisas sobrenaturais começaram a acontecer muitas coisas. Amém. Assista esse conteúdo, assista esse vídeo até o final. As experiências que eu tive com Deus eu vou falar mais mais em frente. Amém. Entretanto, todavia, eu jejuava para Deus me sarar, para Deus me curar das minhas enfermidades. E eu perguntava para Deus por que eu tive essas doenças. E Deus me respondia, amém. Deus me falava que é porque que Ele fere, Ele cura. Ele me mandou abrir a Bíblia nesse contexto. Glórias a Deus. E eu passei a ouvir mais a Deus, sabe? Eu passei a dar mais ouvidos a Deus. Porque Deus, Ele me ensinava, Deus, Ele começava a me ensinar muitas coisas que eu não sabia. Glórias a Deus. Eu me lembro que eu, naqueles anos aí, em 2017, eu me lembro todavia que no início do ano de 2017, eu fiz um jejum, me afastei, eu me restringi de muitas coisas, eu ficava metade do dia me deleitando na presença de Deus, amém. Eu ficava metade do dia orando, louvando, meditando as Sagradas Escrituras. O meu dia, ou metade do meu dia, se acabava em devocionais para Deus. Amém. E eu me lembro, dia após dia, cada dia, vou dizer, cada dia era um manifestar, cada dia era algo novo, cada dia era mais uma experiência que eu ganhava da parte de Deus. Amém. Mas eu me lembro que quase todos os dias que eu ficava desse jejum, quase todos os dias que eu procurava, sabe, ficar toda tarde orando, toda tarde louvando a Deus. Amém. Engrandecendo o santo nome do Senhor. Eu me lembro que eu começava a ser visitado por Deus. Deus me visitava, Deus aparecia. Era o Pai Celestial, o Jeová. Ele vinha e eu não suportava a sua presença. A sua presença era tão terrível. A presença de Deus é terrível. Eu caía, eu me estremecia, ficava todo trêmulo, eu não poderia ficar de pé, eu caía no chão.
E eu tentava levantar-me e eu não poderia levantar-me. Glórias a Deus. E quase todos os dias acontecia esse cenário. E eu, quando me caía no chão, Deus falava para mim, Deus me ensinava o que é ser santo, Deus me ensinava o que é andar na santidade. Deus falava muito sobre santidade, sabe? Deus me ensinava e Deus me mostrava, sabe, que realmente nós, os seres humanos, é que escolhemos se queremos ser de Deus, se queremos ser filhos de Deus ou queremos ser do diabo ou filho do diabo. Nós, os seres humanos, é que escolhemos. Deus me ensinava que a natureza do ser humano, a identidade do ser humano é perdida quando os seres humanos ou as pessoas se recusam em realmente viver aquilo que Deus disse que vivereis, que as pessoas viverão, que está voltado na criação de Deus perfeita, que está ligado à criação de Deus, em que um ser racional feito por Deus poderá pensar, poderá realmente entender que Deus me fez para esse final, para esse propósito e esse objetivo. Quando as pessoas elas não entendem o propósito e objetivo do seu existir da parte de Deus, significa que elas rejeitaram Deus em suas vidas. Amém. Significa que elas escolheram o diabo Satanás, porque o diabo Satanás é que vem sacar de nós, ele vem tirar, vem remover de nossas vidas as virtudes de Deus, aquilo que está por essência. Ele vem matar, ele vem tirar, ele vem nos fazer nós perder a imagem e semelhança de Deus. Deus falava muito para mim sobre santidade. Deus falava para mim muito a respeito do pecado. Deus falou muito também comigo a respeito. Tinha dias que Deus falava muito a respeito da imagem e da semelhança de Deus. Deus me ensinava muitas coisas e eu aprendia. E era algo lindo, sabe? Era algo maravilhoso da parte do Senhor. E Deus me levava muito a orar em línguas. Deus me falava no meu espírito. Deus ministrava. Deus tocava em mim. Que eu tinha que orar muito em línguas. Que quanto mais eu orasse em línguas, então isso iria desatar mais mistérios. Isso iria me levar em mais dimensões espirituais. Isso iria desatar outros dons que estavam inativos. Amém. Que estavam inativos ou bloqueados em mim. Então eu passava a orar muito em línguas e mais coisas sobrenaturais aconteciam. Entretanto, Deus, Ele me dava muitas experiências. Fora dos dias que o Senhor Deus, Ele aparecia em uma nuvem de glória. Por vezes Deus via numa tocha de luz. Por vezes Deus aparecia como uma nuvem de glória. Glórias a Deus. E eu me estremecia e eu não poderia ficar de pé. Tinha muitos dias que Deus, quando falava, meu ser se estremecia. Meu ser dentro de mim parecia terremoto. Eu via dentro de mim parecendo uma bomba atômica que explodiu. Enquanto Deus falava, parece que eu explodi, parece que eu me rebentei ao escutar a voz de Deus. Eram coisas tremendas, coisas terríveis que aconteciam quando Deus vinha até mim, quando Deus se manifestava, quando Deus me abraçava. Tinha vezes que Deus vinha e me abraçava, tinha vezes que Deus vinha, me tocava, tinha vezes que Deus vinha, Deus me fazia flutuar. Eram coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais que eu vivia com Deus. Tinha dias que Deus se assentava ali, vinha, se assentava e ficávamos a conversar por horas. Ficávamos a conversar por muitas horas. Eu ficava a ouvir a Deus, eu ficava a ouvir tudo que Ele me ensinava. Amém. Glórias a Deus. E Deus, Ele é muito bom. Deus é muito maravilhoso. Ele é muito real. Tinha dias que Deus me tirava do meu corpo para conversar comigo fora do corpo. Tinha dias que Deus não queria
não queria conversar comigo dentro do meu corpo. Ele quis conversar comigo fora do meu corpo. Então ele me tirava do meu corpo e me levava nas maiores alturas e me deixava assim entre céus e a terra. Tinha vezes que eu me via eu a sair do meu corpo. Amém. Tinha muitas vezes que eu vi o meu corpo, o meu espírito ou alma, né, sair do meu corpo e eu fui levado. Mas depois eu apagava. Tinha as vezes que eu não apagava por total. E eu percebia que era arrebatamento de sentidos. E tinha vezes que era arrebatamento de espírito, que eu apagava, que eu já não via mais o meu corpo, que eu já não sabia mais nada do que está se passando aqui, dentro do meu corpo. Eu já estava fora do meu corpo e Deus falava comigo. E Deus me mostrava a humanidade. Deus me mostrava muitas coisas terríveis. Amém. Que também vou fazer um outro vídeo. Amém. Para não levar muito tempo, glórias a Deus. Eu só quero falar de experiências diretamente com Deus. Amém. Nessa parte aqui eu tive muitas outras experiências que têm a ver com a humanidade, que têm a ver com a população mundial, que Deus me mostrava quando eu ficava assim. Amém. Glórias a Deus. E as vezes que realmente eu conversei com Deus fora do corpo foram muitas. Amém. Eu vou contar das que eu poder me lembrar, que eu estou a me lembrar agora. Eu me lembro dos dias que o Senhor me sacou e me levou assim no topo dos céus e a terra. E o Senhor falava comigo. Deus ele chorava, Deus ele lamentava, Deus ele queria que eu lhe consolasse. Deus, ele se sentia que era uma criança. Tem às vezes que o Senhor, ele quando vinha, eu estou nos ares, estou suspenso nos ares, parado a olhar para o mundo, e Deus falava para mim. Tem às vezes que ele vinha parecendo uma criança, ele vinha em forma de uma criança, Deus. Amém. Deus vinha em forma de criança, Deus me aparecia em forma de criança e Deus me pedia favor, Deus me falava, por favor, fala da minha palavra. Deus me implorava, Deus me falava, não deixa de falar da minha palavra, não deixa de pregar o meu evangelho. Eu estou a resumir de muitas coisas que de recabaçamanaya e macandaramacenda. Eu estou a resumir muitas coisas que Deus me falou, amém. Eu não escrevi, mas Deus falava muitas coisas para mim. Eu olhava para Ele, parecia uma criança de 8 anos, uma criança de 7 ou 10 anos, assim, nessa faixa etária. Deus, ele me aparecia assim, lamentando das almas que estão no inferno, que estão aí para o inferno. Glórias a Deus. Deus sofre muito, Deus chora muito por causa dos nossos pecados. Makanda Shamanaya, Remekanda Ramacenda, Ikataramashanda Manai. Glórias a Deus. Deus sofre muito por causa do meu pecado, por causa dos teus pecados. Ikatamasende Mikaya. Glórias a Deus. É tempo de se arrepender dos pecados. É tempo de confessar os pecados e se arrepender. Porque Deus não quer perder nossas almas. Aleluia. Rica Massomanai. Libragacema. Isso era muito forte e é muito forte até nos dias de hoje. Eu estou a falar como se eu esteve lá. Eu estou lá agora. Isso foi nos anos de 2017. Mas eu estou a falar como se estou lá. Porque isso eu nunca vou esquecer, mãe. Isso me marcou, isso me impactou de tal maneira. O sofrimento de Deus me atinge. O sofrimento de Deus me afeta o meu emocional. Amém. Deus ele sofre muito por nós, sabe? Vamos procurar alegrar Deus. Vamos procurar Rei Sakamanai. Rica Macenda Lebragácia. Aleluia. Rei Samanaya. Ikatarabasamakai da Shenda Ramasébia. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, Ele só queria que eu lhe abraçasse, sabes? Ele só queria que eu lhe abraçasse, Ele só queria que eu lhe consolasse. Muitas vezes Ele me tirou do meu corpo, sabe? Me tirou do meu corpo e Ele me pedia abraço.
Ele me pedia consolo para eu estar lhe consolando, mas eu não quis. A maioria das vezes eu rejeitava abraçar a Deus, eu não me sentia perfeito, eu não me sentia que eu sou a pessoa ideal para abraçar a Deus, sabe? Ele me pedia abraço, mas eu falava que eu não quero, sabe? Houve muitas vezes que ele vinha e me abraçava. Eu percebi que Deus, ele gosta muito que a gente lhe abraça, sabes? Se como, não sei, se quantos são que têm esse privilégio, essa primazia, eu não sei. Mas foram muitas vezes, eu perdi as contas de quantas vezes o Senhor me tirou do meu corpo. Porque Ele só queria que eu lhe abraçasse, que eu lhe consolasse, sabe? Eu, dentro dos meus pensamentos, dentro da minha cabeça, eu lhe dizia para Deus que eu não sou digno. Eu falava para Deus que eu não sou digno, eu não posso fazer isso. Porque eu sou pecador, eu já fiz muitas coisas sujas e que eu mereço morte, eu mereço ser destruído, o que Deus teria que fazer para mim é me matar, é me destruir, sabe? Porque eu só sei te aborrecer, eu só sei fazer coisas que não te agradam, eu não sou digno de te abraçar, Deus. Dentro dos meus pensamentos me vinham esses pensamentos, mas Deus insistia, muitas vezes o Senhor me insistia para eu lhe abraçar, o Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Tem às vezes que era Jesus, amém. Tem às vezes Jesus Cristo vinha e ele estendia os seus braços para mim e me pedia abraço. Eu falava para Jesus que eu não quero lhe abraçar, porque ele é muito santo. Ele disse ele falava que tu és muito santo e eu não sou santo. Eu me sentia indiferente de Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Amém. Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Outras experiências que eu tive com Deus, com o Pai Celestial, foram experiências que Deus tem a ver com abraços, sim, mas outras experiências relacionadas. Eu me lembro que Deus me tirava do meu corpo, o Senhor outra vez mais me levava entre os céus e a terra, e Deus ele vinha. Mas eu não sei te explicar isso, porque isso é muito misterioso, sabe? Eu vou tentar te explicar como aconteceu. Amém. Porque não posso acrescentar nem diminuir nada, né? Certo? Eu me lembro que houve muitas experiências sobrenaturais cujo o Senhor Deus, ele estendia as suas mãos. Ele era tão grande, ele era muito grandioso, sabe? E o Senhor me tirava do meu corpo e eu ficava ali e ele estendia as suas mãos e eu me via quando o Senhor Deus, ele com as suas duas mãos, o Senhor Deus, ele me acolhia assim. Eu ficava bem nas palmas das mãos de Deus. E o Senhor me abanava como um bebê, sabe? Você que é pai, você que é mãe, né? O teu bebê recém-nascido, você lhe mete nos teus braços ou na palma das tuas mãos, você fica ali a balançar, né? Você fica a sorrir, você sorri, você fica alegre ao lhe ver. Oh, que lindo! Inocente, você começa a falar, sabe de nada mesmo, tão inocente. E ele começava a me ver assim, como um bebê, como uma criança. E eu nos braços de Deus, aquilo era uma maravilha, aquilo era uma grande felicidade para mim, porque eu me sentia bem assim. E eu falava para Deus, eu quero ficar assim para sempre. Eu falava para Deus, me deixa ficar assim para todo sempre, porque nos braços de Deus é uma alegria que eu não sei te explicar, sabe? Eu ficava tão alegre, tão maravilhado. Era uma alegria, eu me senti como um bebê, eu me sentia como uma criança. Glórias a Deus. Por isso Jesus disse que aquele que não se converter como uma criança, de modo algum poderá entrar no reino de Deus. Amém.
Deus me balançava, e eu me sentia protegido, eu me sentia no lugar mais seguro, eu me sentia no lugar seguro, de segurança. Eu não pensava em negatividade, nos braços de Deus ali, eu não me preocupava com nenhuma coisa de vida, porque eu tinha tudo nos braços de Deus. As mãos de Deus são tão grandiosas. As mãos de Deus parece que dentro das mãos de Deus ali, parece que é um mundo. Amém. Eu me encontrava que eu estou no mundo de Deus. Libra Catarabassaia. Dentro das mãos de Deus tem um mistério que eu não sei te explicar. Dentro das mãos de Deus, eu me sentia que eu estou dentro do mundo de Deus. Eu me sentia que eu mergulhava, eu me sobrepassava sobre eternidades. Eu sobrepassava a eternidade e aconteciam muitas coisas misteriosas que só cabe a Deus, e vamos nos esforçar, amém. Eu não quero ficar de fora, eu não quero perder esses mistérios profundos que eu já vivi, mas que Deus não me permite saber por total. Amém. Há muitos mistérios que Deus me revelou, Deus me permitiu tocar, sentir, mas Deus não me permitiu saber, porque são segredos que Deus escondeu só para Ele. Amém. Mas Deus me causou curiosidade, sabe? Glórias a Deus. Eu tive muitas outras experiências com Deus. Amém. Glórias a Deus lindas, em que Deus ele realmente me mostrava a sua grandeza. Tinha dias que o Senhor ele vinha e o Senhor me mandava ler muito a Bíblia. E eu quando lia a Bíblia, coisas sobrenaturais aconteciam, sabe? Era como se eu entrasse dentro das Sagradas Escrituras, onde eu estou a ler, eu estou a entrar lá e estou a ver. Meu corpo pegava fogo, da parte dos meus lombos até a planta dos meus pés. Um fogo ardente queimava-me. Eu queimava-me. E aquele fogo me fazia muito bem. Amém. Oh, recabaçamanai, resacatayamachenda. Aleluia, glórias a Deus. Eram muitas coisas sobrenaturais que aconteciam. Eram muitas coisas lindas que eu vivia com Deus. Eu não deixei de ter experiências com Deus, né? Mas mudou muito. As experiências já não foram mais profundas porque eu passava a rejeitar muitas experiências. Eu passava a rejeitar esse dom, essa graça. Eu não sei que tipo de bombardeio que eu tinha afetado, né? Que tinha me afetado, mas tem um tempo que eu comecei a rejeitar porque eu estava a deixar de ser uma pessoa natural e me tornar uma pessoa espiritual. E as pessoas que convivem comigo não me percebiam, não me entendiam para nada. Amém. Tudo para mim é espiritual e as pessoas me diziam que uma pessoa não pode ser tão espiritual assim. Coisas de Deus têm hora, têm limite, e as pessoas me falavam assim. Isso matava a minha fé, sabe? Isso me assassinava. Ouvir pessoas a me falar que nós temos que selecionar o tempo, nós temos que separar horários para Deus e horários para nós mesmos e tudo mais. E prontos. E as pessoas se afastavam de mim porque ficavam aborrecidos, né? As minhas conversas eram só de Deus, as minhas conversas eram só sobre arrebatamento, inferno, céu, eh, condenação, justiça, santidade, sã doutrina. Era só isso as minhas conversas. E as pessoas ficavam aborrecidas comigo, sabe? Eu falei de sã doutrina. Eu me lembrei também de dias que Deus tirava dias, né, para ele vinha e ele me ensinava muito sobre sã doutrina. Me mandava ler a Bíblia, abrir a Bíblia no livro. Quer dizer, ele me confirmava os versículos sobre sã doutrina, ele me passava, ele me revelava, amém. Glórias a Deus. Outros versículos eu já sabia, porque eu tinha ouvido, mas outros eu não sabia, e o Senhor me levou a saber. Então eram muitas coisas sobrenaturais que acontecia pela graça e soberania de Deus eterno. Amém. Glórias a Deus. Eu encorajo cada um de vocês a não desistir,
a se firmar cada vez mais, né, na palavra, a procurar conhecer mais e mais a Deus, procurar conhecer os teus dons no Espírito Santo, procurar desejar ser usado por Deus, ser tocado pelo Espírito Santo. Recabas. Ramakanda Ramashende Rebosamanaya. Ekatarabagasia Nemashanda Manai. Emasokataribagasya Nemoseketebiasamanai. Emakatarabasamanaya. Reketebedegasha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que eu vou dar continuação desse conteúdo num outro dia. Amém. Glórias a Deus. Há muitas coisas lindas que eu vivi com Deus. Há muitas coisas maravilhosas que eu vivi com o Pai Celestial. No outro dia num outro vídeo, amém, vou dizer assim, eu vou gravar um outro vídeo em que eu vou falar das experiências que eu tive diretamente com o Pai, que me marcou também muito. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deixem o seu like, compartilhem essa... É vídeo, né? Não é live. Já queria falar live. Compartilhe este vídeo. E tu que eres novo por aqui, então não se esqueça de clicar em subscrever-se. Se já se subscreveu, então é só compartilhar para que mais gente sigam sendo edificados. Amém? Fiquem na paz de Cristo Jesus e vemo-nos até ao próximo vídeo. Deus abençoe. Amém e amém.